E o Espírito de Deus me falou esse tema. E disse: você não escolhe onde você nasce, mas você pode ser diferente aonde você nasceu. E eu comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a observar uma situação séria que estava acontecendo. Uma situação muito comprometedora de uma família. Então essa palavra que nós estamos falando, amém? Está transmitindo? Glória a Deus. Então, quero também aqui mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, que estão participando nesse momento da transmissão. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ótimo. Bem, então quando eu comecei a estudar essa palavra, eu observei e Deus começou a me falar esse texto. Nós não escolhemos onde nascer, mas podemos ser diferentes aonde nascemos. E eu comecei a observar a vida de Samuel, porque Samuel, ele era filho de Ana, e Ana tinha feito um voto com Deus, de quando ele desmamasse, iria ofertar seu filho para ser criado na casa do sacerdote, Eli. E ela achava que ser criado na casa do sacerdote era extraordinário. E é o que todo mundo pensa, e o que deve pensar é isso mesmo. E ali ela oferta seu filho para ser um futuro sacerdote. E quem estava criando agora seu filho era Eli. Eli era o sacerdote da época, era o homem ao qual Deus falava, a qual Deus ministrava a respeito de tudo na vida de Eli. Mas Eli tinha dois filhos, chamados Hofni e Finéias. Dois filhos. E você veja que Samuel estava sendo criado na casa de Eli, ao lado de Hofni e Finéias, e ele começou a observar o comportamento de Eli e o comportamento de Hofni e Finéias, que era filho de Eli. A Bíblia relata que Hofni e Finéias era sacerdote também, e ele estuprava as mulheres dentro do templo, roubava as ofertas, pintava a miséria, tinha relações sexuais ilícitas, era um terror. E estes rapazes, que eram filhos de Eli, eles tinham toda a oportunidade na vida para serem do bem, para serem diferentes. Mas eles escolheram serem do mal, mesmo sendo filhos do sacerdote, mesmo até exercendo o sacerdócio, o ministério. Mas eles resolveram serem maus, serem malignos. Então, lá naquele meio, tinha um rapaz chamado Samuel. E Samuel não escolheu para estar ali, vivendo na casa de Eli. Foi uma escolha da mãe, foi uma escolha do pai, foi um voto que a mãe dele tinha feito, que quando ele desmamasse, ele iria ser oferecido para o Senhor. E aí o que aconteceu? A Bíblia relata que Samuel, criado naquele ambiente hostil, um ambiente muito hostil, cheio de problemas, cheio de dificuldade, prostituições, roubo, crime, miséria, derrotas. Samuel, mesmo naquele ambiente tão promíscuo, que não era para ser promíscuo, ele resolveu ser diferente. Você pode não escolher o lugar onde você nasceu, mas você pode ser diferente no lugar que você nasceu. Você pode ser diferente aonde você está. Você tem essa escolha. Você pode escolher ser diferente aonde você está. Você não tem que ser igual, porque você não é produto do meio. O homem é produto do meio. Não, eu é que faço o ambiente. Sou eu que gero o ambiente. Sou eu que faço o ambiente ser diferente. Por quê? Porque eu tenho uma conscientização de que eu não posso escolher onde eu nasci, mas eu posso escolher ser diferente aonde eu nasci. Então você tem que sair de trás dessa justificativa
e dizer: ah, eu nasci num ambiente muito pesado, eu nasci num ambiente complicado, eu nasci num ambiente de dificuldades grandes e eu sou fruto do meio. Não. Pode sair de trás dessa autodefesa, porque você não escolhe onde você nasce, mas você pode escolher ser diferente aonde você nasceu. Porque nós olhamos na palavra de Deus e vemos o exemplo de Samuel. Samuel estava na casa de Eli, e que a casa de Eli era para ser um céu na terra, né? Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, o sacerdote único que Deus falava para ele, era o único cara que ouvia a voz de Deus. Imagine, uma coisa exclusiva, Deus não falava através de ninguém, a não ser através de Eli. Então era algo que era para ser um céu na terra. Mas o que acontece? Eli tinha 2 filhos que eram miseráveis, terríveis, malignos. E ali, aquela fama dos filhos de Eli se espalhavam em Israel. E Eli chamava os filhos, dava uma palavra e dizia: olha, não é boa a fama de vocês, não ajam assim. Ou seja, ele não tinha autoridade sobre os filhos. Ele dava uma palavra, mas os filhos, olha, nem aí. E ele deixava as coisas correrem à revelia. E aí o que aconteceu? A gente olha para esta palavra e vê que ali naquela casa estava sendo criado um garoto que não escolheu para estar ali, que não escolheu para viver naquele ambiente, que não escolheu para estar ali naquele ambiente de prostituição, de roubo, de adultério, de fornicação, de malignidade. Ele não escolheu para estar ali. Ele não escolheu viver ali. Ele não tinha esse poder de escolha. Mas ele escolheu ser diferente. Ele escolheu tomar uma atitude diferente na vida. Ele disse: eu não escolhi morar aqui, mas já que eu moro aqui, eu vou escolher ser diferente do que eles estão sendo. É isso que Deus quer que você seja. Você não escolheu nascer no local onde você nasceu. Você não escolheu morar onde você morou tanto tempo. Mas hoje você pode escolher ser diferente no ambiente onde você mora, no ambiente onde você vive. Você hoje pode escolher ser diferente, porque a vida, ela é feita de escolhas. Eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi abraçar o ministério. Eu escolhi estar aqui em São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas para plantar ministério aqui, eu escolhi estar aqui. A vida é feita de escolhas. E eu escolhi e não me arrependi, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Então, Deus, Ele quer que você hoje receba essa palavra, que você não escolheu onde você nasceu, não escolheu o seu nome, mas você pode escolher ser diferente aonde você está. Foi isso que Samuel resolveu ser. Samuel poderia dizer: Hofni, está cheio de mulher aí, vamos dividir, arruma uma para mim, arruma 2 para mim, arruma 3 para mim. Eu quero também isso aí. Tu estás roubando, vamos dividir o roubo. Olha, tu estás estuprando, deixa eu estuprar contigo. Ele poderia entrar no meio. Ele era produto do meio? Não. Ele disse: eu resolvi ser diferente. Você pode ter vindo da macumba, pode ter vindo do espiritismo, pode ter nascido num lar de feitiçaria, de espiritismo, de bruxaria, de idolatria. Você pode ter nascido num ambiente onde as drogas eram comum na mesa, a droga, o crack. Você pode ter nascido num ambiente onde a prostituição era algo comum, como se tomar um copo de água. Mas você, hoje, pode tomar uma atitude e dizer: eu não escolhi nascer naquele ambiente, mas eu escolhi ser diferente. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso. Ah, mas o avô era ladrão, o pai era ladrão, os irmãos são ladrões. Eu escolhi ser um homem de bem. Porque a vida é feita de escolhas. Samuel nos dá uma lição em relação a isso. Seus irmãos podem não ter dado para a gente, mas você vai dar para a gente.
Ah, mas seus irmãos não deram para a gente, mas você vai dar. Ah, mas minha família, uma família muito desestruturada, eu não escolhi nascer numa família desestruturada, onde meu pai me batia 8 vezes por dia, batia na minha mãe 10 vezes por dia, aonde eu via aquele ambiente de miséria, de derrota. Eu fui criado nesse meio. Aí você tem que ser igual a seu pai? Você tem que ser igual a sua mãe? Não, você tem que ser diferente. É isso que Deus está querendo nos falar nessa manhã. Nós não temos que copiar ninguém. Primeiro, eu profetizo sobre a tua vida que toda maldição hereditária na tua vida seja quebrada e rompida na autoridade do nome de Jesus. Você não tem que herdar nenhuma maldição hereditária do pai, da mãe, do avô. Você é liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não importa se sua mãe viveu com 20 homens, não importa se seu pai teve 40 mulheres, não importa se seus irmãos, alguns partiram para o homossexualismo, outras para a prostituição, não importa, você escolhe o seu caminho, você quer ser diferente, então poderá ser diferente no meio de todos, porque é isto que Deus quer que você faça. Samuel, ele tinha tudo para dar errado. Samuel tinha tudo para dar errado na vida dele. Tudo, porque ele vivia num ambiente pesado, num ambiente onde a prostituição, o estupro, o crime era algo comum, era algo natural, e isso na casa do sacerdote. E o pai, que era o chefe, o Eli, ele era conivente com aquela situação, ele não tinha autoridade para tirar os filhos da frente do sacerdócio e dizer: estão destituídos, fora, vocês não poderão ser mais nada. Ele não tinha poder, porque, amados, uma das coisas mais difíceis na vida de um homem é cortar na própria carne. Cortar na própria carne é quando você tem que cortar um filho, tem que cortar a mãe, tem que cortar o pai, tem que cortar muita gente. Eu aprendi a cortar na própria carne. Eu sofri inicialmente para fazer isso, mas eu aprendi a cortar na própria carne. Eu aprendi a cortar todos aqueles que queriam destruir minha vida e o meu ministério, que queriam me influenciar e queriam denigrir o ministério. Eu não admiti, não admito, porque Deus me deu essa autoridade para fazer, de cortar na própria carne se for necessário. Cortar na própria carne é sacrificial, porque dói muito mais. Eu tenho pessoas que eu amo na minha família, mas uns caíram em prostituição, outros em adultérios, e pessoas minhas, pessoas que eu amo, mas queriam ter penetração dentro do meu ministério, queriam ter uma ingerência no meu ministério, e eu disse: aqui não pode, não tem condição. Não, mas eu sou da família, você tem que me ajudar. Eu disse: lhe ajudo, agora eu vou lhe ajudar no banco, na cadeira. Aqui no altar você não sobe mais. Não, mas não sei o que. Aí você sabe quando você faz isso, aí se levanta, vem os comentários, vem as críticas, vem o pau, né, em cima do seu espinhaço, e você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar preparado, porque dói na hora que você corta, e fica doendo durante muito tempo, porque eles mesmos se levantam para lhe criticar, para lhe detonar, para dizer que você não ama, para dizer que você não tem amor, para dizer que você não é de Deus, para dizer que você não é profeta, para dizer que você não é nada, simplesmente porque você não quer ser conivente com o pecado alheio, simplesmente por isso. Isso custa, mas eu tenho esta linha. Eu não admito que o pecado predomine no ministério, na obra de Deus. Eu sabendo, eu tomando ciência do problema, pode ser quem for, pode ser meu filho, minha nora, minha filha, minha mulher, pode ser quem for, eu removo da frente do altar. Sabe por quê? Porque isso, Deus quer que nós sejamos assim. Eu não tenho que ser produto do meio. Eu não tenho que ser o Eli do século 21. Eu não tenho que ser o Eli da nova era. Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho que ser isso. Agora você tem que aprender a cortar na própria carne. Sabe o que é cortar na própria carne? É você tirar a razão da sua mulher e dar o estranho
quando o estranho tem razão. Aí você é um homem de Deus. Mas quando você não é um homem de Deus, sua mulher está errada, e você sabe que o estranho está certo, e você não dá razão ao estranho para viver de conluio com o erro da esposa. Isso se chama, sabe o quê? Malignidade. Você pode não escolher o nome que tem. Você pode não ter escolhido o nome que tem. Você pode não escolher, não pode ter escolhido o lugar onde nasceu. Mas você pode escolher ser diferente aonde você vive. Você pode ser diferente hoje, no dia a dia. Amém? Você pode ser diferente. Eu resolvi ser diferente. Então, quando eu aprendi a cortar na própria carne, eu tive que remover irmãos do altar, eu tive que remover pai, eu tive que remover muita gente e disse: aqui não entra mais, aqui não sobe mais. Não, porque todo mundo aqui vai ser tratado de igual para igual. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos de sangue é tratado igual a qualquer um dentro da igreja, não tem exclusividade. Quem está comigo há muito tempo sabe qual é a linha que eu sigo. Esta é a linha que Deus quer para a nossa vida. Isso me custou, lógico. Tinha noites que eu virava, porque doía tanto na minha alma, pelo fato de eu remover, pelo fato de eu cortar na própria carne, doía. E doía semanas, doía quinzenas, doía meses. Mas eu digo: Senhor, ainda que eu morra, eu não vou ser um Eli do século 21. Eu não vou ser conivente com aquilo que prejudica a tua obra. Eu não vou ser conivente com aquilo que amarra a tua obra. Não, eu não vou deixar que a tua obra sofra. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que Deus preservou minha vida até o dia de hoje. Por isso que Deus tem me dado graça. Então eu quero te dizer, querido, que você não escolhe onde nasceu, mas pode escolher ser diferente aonde você vive. Nós estamos falando de um jovem, Samuel, um garoto que poderia ser influenciado e que ele poderia ser produto do meio. Ele resolveu não querer ser produto do meio. Ele resolveu querer ser um homem diferente. Ele resolveu ser diferente de Eli, ele resolveu ser diferente de Hofni e ele resolveu ser diferente de Finéias. Quando nós queremos copiar as pessoas, quando nós queremos ser produto do meio, aí nós queremos agradar todo mundo. Porque quando nós somos produto do meio, nós queremos agradar todo mundo. Ah, todo mundo está tomando uma cervejinha aqui, então vamos encher a cara. Ah, está todo mundo aí tomando uns 51, então vamos fazer o ambiente, né? Porque aí ainda cita um versículo para querer, como é que se diz, cobrir o seu pecado. Ah, Paulo disse que se fazia de grego para ganhar os gregos, de troianos para ganhar os troianos, então eu vou me fazer de cachaceiro para ganhar os cachaceiros. Ah, eu vou fazer, me fazer de craqueiro para ganhar os caras do crack. Eu tenho que fumar crack? Eu tenho que beber? Não. O que vai fazer a diferença é o meu testemunho. Eu não tenho que beber, não tenho que fumar, não tenho que cheirar para ganhar os que estão cheirando ou os que estão bebendo. Porque no momento que você se torna produto do meio, você é uma pessoa sem valor. As pessoas só te respeitam quando você é diferente. As pessoas só te respeitam, guarda essa frase. As pessoas só te respeitarão quando você se tornar uma pessoa diferente no meio que você vive. Aí vão te dizer que tu é chata, vão dizer que você é metida, é porque estão te respeitando. Quando começar a meter o pau em você, é porque estão te respeitando. Quando começar a falar mal de você, é porque estão te respeitando. Porque só fala por trás, e toda ausência é atrevida. Amém? Toda ausência é atrevida. Então estão te respeitando, porque quem fala por trás de você é porque te respeita. Não é porque tem medo de você. Ele, de toda forma, está lhe respeitando, querendo ou não. Porque ele não tem coragem de encarar você. Então ele tem que criticar, tem que meter o pau, e isso faz parte da construção. Amém? Agora, você tem que entender que você não tem que ser produto do meio. Produto do meio você não pode ser. Você pode estar vivendo hoje num ambiente complicado de ser cristão, num ambiente complicado de servir ao Senhor, mas é lá que você vai servir a Deus, é lá que Deus te colocou e você vai fazer a diferença nesse lugar onde você está, na empresa, no trabalho. Não seja um agente secreto, seja um homem de Deus, assuma a sua identidade na empresa, no trabalho, nas negociações, em tudo que você for fazer, que as pessoas tenham ciência
de que você é um profeta, de que você é uma profetisa, de que você é uma mulher de Deus, de que você é um homem de Deus, que você não viva o evangelho do anonimato. Não, Deus não quer isso para a tua vida, que você viva o evangelho da evidência, amém? Não é o evangelho do anonimato, não, ninguém sabe o que é, ninguém sabe quem é, não, Deus não quer isso para a tua vida. Então, Deus, Ele trouxe o Icabô para a vida de Elias, o Icabô para a vida de Rofinias e o Icabô para a vida de Rofini e Finéias. Talvez você diga, apóstolo Marcos, o que significa o Icabô? Icabô é que se foi a glória de Deus. Icabô significa se foi a glória de Deus. Cuidado com o Icabô de Deus. Cuidado com o Icabô, com circunflexo no O. Icabô. Cuidado com o Icabô. Porque quando o Icabô de Deus vem para a sua vida, olha, você acabou-se, você se desmantelou, porque a glória de Deus se foi. Quando a glória de Deus se retira da vida de um homem, ele não tem nada mais. Cuidado para você não perder a glória de Deus. Cuidado para você não perder a bênção de Deus. E Deus falou que iria arrumar a casa de Eli. E veja o que aconteceu. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, capítulo 4, verso 12. Acompanhe. 12, verso 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentada numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse-lhe: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, olha aí, também os teus 2 filhos, Rofini e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Diga aí, a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, filho dele, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô. Icabô era neto de Eli, tá? Porque ela colocou o nome Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Israel fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Icabô. Muita gente hoje está querendo experimentar o Icabô. O Icabô é foi-se a glória de Deus. E hoje, muitos pastores, muitos líderes de igreja já estão experimentando o Icabô de Deus. O Icabô é se foi a glória de Deus. Muita gente de nome, de peso, disse daquilo. Meu querido, quando a glória de Deus se vai, vem o Icabô sobre a vida dele. O Icabô
quer dizer, se foi a glória de Deus. Quando a glória de Deus se vai, acabou-se o homem. Cuidado para que o Icabô não chegue na sua vida. Cuidado para que o Icabô não seja estabelecido na sua vida. Ore mais, jejue, busque, não procure ser produto do meio. Se você vive num ambiente onde todo mundo chama palavrão, procure fechar a boca e ser um homem diferente. Se você vive num ambiente pesado, seja a luz onde você vive, porque Samuel nos dá esta lição de segurança. Ele não quis ser produto do meio, ele quis ser diferente. Ele não escolheu onde nasceu, ele não escolheu o nome que teve, mas ele escolheu ser diferente no lugar onde ele estava vivendo.